Boa noite, meus irmãos. Graças e paz do Senhor a todos. Os irmãos que nos acompanham em sua casa são muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui nessa quarta-feira, no nosso culto de oração. Esperamos que seja um momento de intercessão para você também. E nós estaremos aqui juntos, orando, cantando, intercedendo ao nosso Deus. E vocês são muito bem-vindos, tá bom? Nós estamos aqui no templo da Igreja Batista da Esperança e louvando ao Senhor, cultuando o nosso Deus. Você aí na sua casa, aproveite esse momento, pegue a sua Bíblia, convide seus filhos, né, sua esposa, esteja bem perto aí e vamos juntos cultuar ao Senhor mais uma vez. São muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de começar o nosso culto com você lendo um texto da Palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, número 23, texto bem conhecido, mas nós vamos fazer a leitura juntos. Você aí faz na sua casa, eu vou fazer aqui, tá certo? Vamos ler juntinhos então. Salmos de número 23. E o texto diz assim, de 1 a 6: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Interessante que mais no próximo texto ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você, o Senhor está comigo. Nós que precisamos estar sempre perto dele, em oração, em comunhão, em adoração, em celebração, como estamos hoje, nesse culto, juntamente com você, adorando o nosso Deus. Amém? Nós vamos orar, feche seus olhos aí mesmo na sua casa, onde você está, junto com os seus, nós vamos interceder ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez estamos aqui cultuando ao Senhor. Fazemos isso porque o Senhor é digno de toda a honra, é digno de todo louvor, e nós temos prazer de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, celebrando o Senhor. Que cada irmão, que cada família, que cada pessoa que nos acompanha nesse culto, nesse momento, possa estar com o seu coração também vibrante, alegre, porque estão na presença de um Deus que está conosco em todo momento, assim como diz o salmista. O Senhor está conosco em todo momento. Ainda que vales venham, ainda que tribulações venham, ainda que situações difíceis venham, mas nós precisamos entender que o Senhor está conosco em todo momento da nossa vida. A Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória. Continua abençoando cada família, cada lar. Não sabemos o que cada um passa nesse momento, não sabemos de fato das suas angústias, dos seus anseios, não sabemos também de fato das suas vitórias, das comemorações, mas nós estamos aqui, agradecemos porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É a Ti que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos cantar. Tem um cântico que nós cantamos que diz assim: bem-aventurado o homem. O texto diz que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem dentro desse texto que nós acabamos de ler. Então vamos cantar então, juntos então. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o qual deu seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém, amém, glória a Deus. Lá o Salmo 1 retrata muito bem, né, essa canção e fala bem dessa questão. É bem-aventurado o homem, né, que tem o prazer na lei do Senhor, que nessa lei medita de dia e de noite, né? E o Salmo 23, ele aqui no finalzinho do texto, ele diz: com todas as situações, quando eu reconheço que Deus, o Senhor, é o meu pastor, que Ele refrigera a minha alma, mesmo diante das tribulações, diante das incertezas, o texto final diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A nossa certeza final, a nossa vitória final, estaremos com Jesus na glória, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor ali nos céus. Amém? Glória a Deus, são todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora ao nosso canal. Nós estamos aqui no templo da Igreja Batista da Esperança, celebrando o Senhor nesses dias difíceis, onde não podemos estar reunidos aqui com os irmãos, aqui no templo, mas a igreja do Senhor é você, e aí na sua casa, onde você está, a igreja de Jesus está aí, e você pode falar da graça de Deus, do amor de Deus, para quem estiver perto de você. Você pode testemunhar da graça de Deus, do amor de Deus, onde você estiver. Que Deus continue abençoando sua vida, direcionando você. Pedimos aos irmãos que continue orando ao Senhor pelas pessoas que estão enfermas. Muitas pessoas estão enfermas dessa doença, e nós pedimos aos irmãos que continuem intercedendo, continuem orando, continuem colocando seus joelhos no chão, pedindo ao Senhor que sare as pessoas, né? Que a vontade do Senhor sempre ela prevaleça, mas nós clamamos sim para que o Senhor possa restaurar as pessoas. Em especial, peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso irmão Rafael, que é o nosso baixista aqui na nossa igreja. O Rafa está enfermo também com a Covid, a sua família esteve, alguns já estão se recuperando aos poucos, e o Rafa ainda está com cuidados médicos, mas nós estamos orando, intercedendo, e pedimos aos irmãos que continuem intercedendo o Rafa, para que brevemente ele possa voltar, né, estar aqui de novo, tocando contrabaixo conosco, louvando ao Senhor, às vezes na bateria, servo do Senhor, e nós oramos ao Senhor, intercedemos ao Senhor pela restauração desse vaso, né, em nome de Jesus. Outros que os irmãos conhecem, outros que os amigos conhecem, vocês podem também colocar em oração na sua casa, no seu momento de reunião com seus filhos. Coloque essas pessoas, coloque a sua igreja em oração, coloque a sua igreja para que você possa clamar pela sua liderança, pela sua equipe que trabalha para levar a palavra do Senhor a chegar até ao seu alcance, né, através das redes sociais nesse momento. Amém? Mas não esqueça, continue aí intercedendo firme.
E eu quero lembrar os irmãos que domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Lembramos que os nossos juniores, pequenininhos, né, de 9 a 12 anos aí, podem já fazer a sua escola bíblica. Os irmãos podem telefonar para a nossa igreja, 3631-3214, se você não matriculou seu filho ainda. Tá? Reserve esse momento para que ele estude a palavra de Deus. Nossos professores estão super motivados ali, né, ensinando, orientando, e eu sei que vai ser um encontro muito bom para eles, tá, pais? Então, lembre, domingo, às 9 horas da manhã, eles têm um encontro marcado com nossos professores pelo Google Meet. Então, os irmãos, liguem aqui para a nossa igreja, 3631-3214, falem com a nossa educadora, a nossa irmã Danila, ou com o pastor Enio, que eles vão orientar vocês direitinho para que os irmãos possam matricular o seu filho, tá certo? E também nós temos a escola bíblica para os adolescentes e as demais classes, que funcionam também pelo Google Meet, todo domingo, a partir das 9 horas, tá certo? Não deixe de participar desse momento. E às 18 horas, estaremos novamente aqui nesse mesmo horário, tá certo? Marcamos com você às 18 horas, na sua casa, você liga aí seu celular, seu computador, sua TV, smart, né? E coloca lá no YouTube para a gente acompanhar o nosso culto e juntos celebraremos o nome do nosso Deus, exaltaremos o nome do nosso Deus, tá certo? Não estamos reunidos aqui, mas estamos reunidos na sua casa, a gente aqui juntamente com você. Eu quero deixar aqui um abraço especial da Igreja Batista da Esperança a todas as mulheres que na segunda-feira, dia 8, né, teve o Dia Internacional da Mulher. A vocês, mulheres, recebam então um abraço caloroso da Igreja Batista da Esperança, vocês que são guerreiras, batalhadoras, lutadoras e mulheres, sobretudo mulheres de Deus, que compreendem a missão que vocês têm. Eu sei que vocês não deixam levar pelos valores que o mundo tem apregoado em muitas situações, mas eu sei que vocês têm reconhecido a palavra de Deus como uma regra de fé, prática, de vivência, de aprendizado, de conduta. Por isso que eu sei que vocês são mulheres virtuosas e mulheres de Deus. Amém? Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas pela Igreja Batista de Esperança. Que Deus continue honrando e abençoando a vida de vocês, nas suas lutas, nas suas muitas dificuldades, mas nas suas alegrias, nas suas vitórias, nas suas conquistas. Deus está sempre com vocês, tá bom? Deus continue abençoando. Nesse momento agora, nós vamos ter o nosso momento de dedicação, de entrega no altar do Senhor. Logo depois nós vamos ter a mensagem de Deus. A palavra do Senhor nessa quarta-feira, ela será ministrada pelo nosso pastor Azevedo, que vai estar ministrando a mensagem hoje. Então você pode, durante esse momento, acompanhar aí na tela do seu computador, né, do seu celular, aparecem as contas da nossa igreja. Você desejando nesse momento participar e contribuir com a sua igreja, você pode fazê-lo nesse momento, ou em outro momento, claro, que você desejar. As informações aparecem aí, e esse momento de entrega, de dedicação, Senhor, um momento muito especial. A Bíblia diz que Deus ama ao que dar com alegria, né? E não é o dar com alegria, entendendo que não vai fazer falta, porque esse Senhor que eu tenho como pastor da minha vida, Ele nunca vai faltar para mim, ainda que às vezes as coisas não estão tão bem, mas eu creio que Ele está comigo em todo momento, Ele vai cuidar de mim. Amém? Lá em Malaquias 3 também, Ele vai falar, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e assim fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você pode aproveitar esse momento que aparece na sua tela e você cultuar ao Senhor entregando o seu dízimo e as suas ofertas, tá bom? Nós não vamos cantar, porque o pastor Azevedo vai pregar agora, né, pastor Azevedo? Então, gostaria de convidá-lo, o pastor Azevedo já vai estar vindo, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção o estudo daquilo que Deus está trazendo para você nessa noite. Tá certo? Acompanhe a palavra de Deus na palavra do pastor Azevedo. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, você que está nesse momento, nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021, na sua casa, você que separou esse tempo para cultuar a Deus. Então, este momento é o momento da exposição da palavra de Deus. Então, eu queria convidar você para
uma reflexão no livro de Juízes, lá no livro de Juízes, no capítulo de número 5, no texto da nossa reflexão nesta noite. Juízes, capítulo 5, você que está com a sua Bíblia aí próximo, abra aí, acompanhe a leitura, para que nós possamos trazer uma breve reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Sempre, como o irmão Antônio Ferreira acabou de falar, você é sempre bem-vindo, é um prazer muito grande para nós poder, nesta noite, cultuar a Deus aqui neste templo e você aí na sua casa. O capítulo 5 do livro de Juízes, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 18, porque é importante essa leitura para a gente entender melhor o propósito da mensagem desta noite. O texto diz assim: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naqueles mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipe, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E escolhi deuses novos, e escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízos, que andai pelo caminho, falai disto. Onde se ouve estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram água, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que se fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou até de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Mequi e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os príncipes de Isacar foram com Débora, e com Isacar, assim como Baraque, foi enviado a pé para o vale nas correntes de Ruben. Foram os grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Das divisões de Rubens tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Assé se assentou nos portos do mar e ficou às suas ruínas. Zebulum é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo.
Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos, Deus, porque somos o Teu povo, fazemos parte da Tua igreja. Nossas vidas foram remidas por meio da Tua graça que se manifestou em Jesus Cristo. Nesta noite, Deus, nós estamos aqui reunidos para cultuar. Cada membro desta igreja, cada pessoa que se reúne agora em seus lares, nesta quarta-feira especial, nós queremos te render graças, Pai. Nós nascemos para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós nascemos para cultuar ao Senhor. E por isso, nesta hora, nós rendemos graças a Ti e rogamos, Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreensão da Tua palavra nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos no tempo dos juízes. Esse texto fala de uma das etapas no tempo dos juízes. Os juízes, eles legislaram em Israel num período aproximadamente há 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 3.000 anos atrás. E essa época dos juízes, ela ocorre exatamente desde a tomada de Canaã, no momento que Josué dá posse ao povo em Canaã, até o período em que Saul é consagrado rei. Então, desse período, o período em que Josué distribui a terra ali de Canaã, o povo de Israel, as tribos de Israel, até a consagração de Saul como rei, foi um período aproximado de 350 anos. Então, nesse período de 350 anos, o povo de Israel, eles ficaram sem rei. E, hora por outra, esse povo se envolvia com o pecado. E por conta disso havia opressão, havia as nações pagãs que oprimia esse povo de Israel e o povo sofria. E aí Deus levantava os juízes para julgar esse povo. Então, entre essas pessoas, entre esses homens que julgaram Israel, houve a presença de uma mulher chamada Débora. Débora, ela legislou na época com Baraque, e foi uma época em que os cananeus estavam oprimindo o povo de Israel. E a gente queria rapidinho falar um pouco a respeito de Débora. Débora é uma mulher sábia, muito sábia. O texto mostra claramente que ela é uma mulher que julgava Israel. Era uma mulher carismática que também ela aconselhava o povo, e ela tinha muito discernimento da parte do Senhor, porque era um tempo muito difícil, e Deus usou ela como instrumento nas suas mãos para ajudar esse povo nesse período tão difícil. Então, Débora foi uma das mulheres de Deus do nosso tempo, ou seja, da nossa era. E nós queríamos aproveitar esse momento exatamente para também dedicar palavra de gratidão a Deus por todas as mulheres que neste momento estão nos ouvindo, que estão cultuando a Deus, em especial pelas mulheres da Igreja Batista da Esperança. Também louvar a Deus pelas mulheres da minha casa, minha esposa, minha filha. Então, nós louvamos a Deus por esse dia tão especial, e por isso nós queríamos aproveitar esse momento e falar das grandezas que Deus fez com o seu povo por meio da liderança de uma mulher chamada Débora, juíza de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como nós falamos, os israelitas, quando eles chegaram finalmente à terra de Canaã, ou seja, a terra prometida, a Bíblia diz que era a terra que emana leite e mel. Então eles ocuparam a terra, mas Deus havia dito por meio do Moisés, por meio do próprio Josué, que o povo de Israel, aquelas tribos, elas deveriam expulsar os invasores, ou seja, aquelas nações pagãs, as nações que cultuavam outros deuses, para que essas nações futuramente não viessem a oprimir o povo de Israel, não viessem trazer algum tipo de consequência para o povo de Deus. Mas, infelizmente,
o povo não deu ouvido ao Senhor. Lá em Juízes capítulo 3, versos 4, o texto diz assim, a Bíblia diz que essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceria os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, na verdade, a Bíblia diz que Deus permitiu que essas nações ficassem ali para que os israelitas tivessem a responsabilidade de expulsar eles da terra. A terra de Canaã teria única e exclusivamente de ocupação das nações de Israel, ou seja, das 12 tribos que foram distribuídas por meio de Josué. E eles se comprometeram solenemente diante, não apenas de Moisés, mas também do próprio Josué, dizendo que obedeceria aos mandamentos do Senhor. Ou seja, lá em Juízes, ou melhor, em Josué, capítulo 24, verso 24, ou seja, Josué, capítulo 24, verso 24, está exatamente a resposta do povo. E a Bíblia diz assim, e o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Então o povo havia, diante de próprio Josué, o povo se comprometeu a obedecer os mandamentos do Senhor. E essa fidelidade, ela durou pouco tempo. Logo após a morte de Josué, alguns anciãos mais velhos que perseveraram em cumprir os mandamentos do Senhor, mas veio uma geração mais nova e essa geração começou a viver um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento da fé, do abandono dos princípios bíblicos, dos princípios dos mandamentos do Senhor dado por meio de Moisés. Meus amados irmãos, quando uma pessoa, ela começa a se esfriar na fé, ela começa a apostatar da fé, ele começa a aderir aos princípios mundanos, ele começa a esquecer dos princípios dados por Deus por meio da sua palavra. A Bíblia deixa de ter importância para uma pessoa que se envolve com apostasia, uma pessoa que ela começa a se afastar dos caminhos do Senhor, ou seja, a Bíblia ela deixa de ter importância para essa pessoa. A oração muito menos. Normalmente uma pessoa que ela se afasta dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus ela começa a ficar de canto, ela começa a deixar de ler a palavra, a Bíblia deixa de ter lugar de destaque na sua vida, a oração também, ele também deixa de lado, ir aos cultos, nem pensar, isso acontece muitas vezes lentamente. Aí eu queria chamar a sua atenção, que de repente pode estar acontecendo com você. Você começa a deixar de ir aos cultos, começa a deixar de ler a palavra, começa a deixar de orar, sem que você perceba, e quando você se dá conta, você já está distante de Deus, distante da igreja do Senhor. E o perigo de uma pessoa apóstata é que essa pessoa entra numa situação de momento irreversível, né? De momento que ele fica numa situação irreversível, ou seja, ele não consegue mais voltar para os caminhos do Senhor. De repente ele deixa de ser realmente um cristão, porque ele apostatou da fé. Então foi isso que muitas vezes aconteceu com o povo de Israel. E eu queria destacar algumas lições desse texto que nós acabamos de ler. Primeira lição: o pecado nos enfraquece e nos deixa vulnerável. O pecado, ele nos enfraquece espiritualmente e nos deixa vulnerável. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Qual era o pecado do povo? A idolatria. Deus havia dito para ele expulsar as nações que estavam ali em volta. Os cananeus também eram uma nação pagã. Os cananeus não cultuavam ao Deus que nós cultuamos. Os cananeus não cultuavam ao Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra. Os cananeus cultuavam deuses estranhos. E não sei como, mas os israelitas de repente se encantou com os deuses dos cananeus. E esse povo, essas nações, elas começaram a oprimir o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel começou a apostatar, se afastar, se esfriar do Deus que eles serviam, o Deus dos seus pais. E lá em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse:
todo aquele que vive do pecado, pecando, é escravo do pecado. Então, no momento que você começa a se envolver com o pecado, você se torna um escravo dele. E o povo de Israel se envolveu com a idolatria e ficou escravo da idolatria, ficou escravo daquele povo idólatra, que é o povo cananeu, pelo menos na época de Débora e de Baraque. Então veio a apostasia, veio a servidão, veio o sofrimento, veio o medo, e eu creio que hoje não é diferente. Hoje muitas pessoas, muitos estão vivendo uma vida muito semelhante. Muitos já não se importam mais com a sua vida devocional. Não dá muita importância à vida devocional, que a gente sempre bate aqui nos nossos cultos. Nós precisamos separar um tempo para oração, nós precisamos separar um tempo para a leitura bíblica, nós precisamos valorizar os nossos cultos, nós precisamos valorizar as atividades da nossa igreja. Então muitas pessoas, elas começam a se esfriar, elas começam a viver uma vida semelhante à que viveu o povo de Israel. Então, meus amados irmãos, essas pessoas, elas não se importam mais com a vida devocional, as recomendações bíblicas, ou seja, os princípios bíblicos ensinados por Cristo e por seus apóstolos, a gente começa a não dar mais importância. E aí a gente queria lembrar um texto de lá de Hebreus, capítulo 10, verso 25, que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o tempo. Então, olha que o autor de Hebreus, ele disse: não deixemos de congregar, não deixamos de nos reunir, cultuar, como nós estamos fazendo nesta noite, como é costume de alguns. Então, essa palavra é uma palavra de despertamento. Nós precisamos aprender a cultuar, irmãos. Nossas igrejas, ela tem os dias de culto, ela tem os dias de suas atividades. Domingo pela manhã nós separamos o tempo para a nossa escola bíblica discipuladora. Domingo à noite nós temos às 18 horas o horário marcado com Deus, através dos cultos que é proporcionado para você. E na quarta-feira à noite, como nós estamos fazendo nesta noite. Então, você precisa, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando esse culto nesta noite, valorizar a sua igreja, a proposta da igreja, aquilo que a igreja oferece para você, para que você cresça espiritualmente na presença de Deus. Valorize a palavra de Deus, valorize a oração. Nós estamos vivendo agora um tempo de convocação de oração, diante dos fatos que está acontecendo, diante das circunstâncias que está atingindo toda a humanidade. Então, constantemente nos grupos da igreja você tem pedido de oração. Qual é a sua postura quando você é convocado para orar? Então, querido, você precisa valorizar os cultos, valorizar as atividades. São instrumento de Deus para a sua vida. A igreja, ela vem como instrumento de Deus para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Então, você precisa valorizar isso. Então, o pecado nos enfraquece e nos deixa vulnerável. Uma outra lição que a gente aprende nesse texto é que é preciso estarmos juntos na hora da adversidade. É preciso nós estarmos juntos como igreja, na hora da adversidade. É preciso nós estarmos juntos com família na hora da adversidade. É preciso nós estarmos juntos. Então, os israelitas, os irmãos sabem, eram 12 tribos, distribuídas por toda Canaã. 12 tribos. E aqui houve uma convocação de Débora e de Baraque, para que eles viessem contra os inimigos cananeus, para que eles se juntassem aos demais, para que pudessem lutar contra os seus inimigos, os invasores, os cananeus que estavam os oprimindo. Então os cananeus haviam cercado toda a região, por todos os lados. Então havia confusão, insegurança, anarquia. Então era necessário que todos estivessem envolvidos naquele momento. Então lá em Juízes, capítulo 17, verso 6, a Bíblia diz que naquela época, ou seja, na época dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Imagine que bagunça não era, irmãos. Imagine que anarquia não era, não havia lei, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Então, era a situação. Então, Deus usou Débora, usou Baraque naquele tempo ali para ajustar a conduta do povo. Eles, os israelitas, estavam dispersos, divididos e sem se interessar com a situação do outro. Então, em Mateus 12, 25, Jesus afirmou:
todo reino dividido contra si mesmo não será arruinado, e toda cidade ou casa, e aí a gente pode aplicar aqui a família, dividida contra si mesmo não subsistirá. São as palavras do Senhor Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, será derrotado. E toda cidade, e toda casa, ele traz até para a questão família, né? Contra si mesmo não subsistirá. Então, claramente o Senhor aqui reforça a palavra que nós estamos passando para os irmãos, que nós precisamos estar juntos na hora da adversidade. Em todos os momentos nós precisamos estar juntos, mas principalmente na hora da adversidade. Eles, os israelitas, as 12 tribos de Israel, tinham que unir-se para lutar contra os inimigos, que naquela época era os cananeus. Ou seja, o inimigo de um teria que ser o inimigo de todos. Não era inimigo de um e amigo de outro. Então, queridos irmãos, esse princípio a gente aplica também dentro das nossas igrejas. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida cotidiana. A igreja, ela é formada por pessoas, é formada por famílias, de todos os lugares, de todos os bairros, de todas as ruas, e volta e meia nós passamos também por situações de adversidade, como estamos passando agora. A questão da pandemia, a questão das enfermidades, a questão do desemprego, tantas outras coisas que têm atingido a sociedade que nós estamos inseridos. Então nós precisamos estar unidos no momento da adversidade, guerreando, não um contra o outro, mas guerreando todos juntos contra o inimigo comum. Meus queridos irmãos, hoje nós temos homens guerreando com as suas próprias esposas, quando deveriam estar juntos. Nós temos hoje esposas guerreando contra seus próprios maridos, como se fossem inimigos, quando deveriam estar juntos. Nós temos filhos guerreando contra pais, pais guerreando contra filho. Quando a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler nesta noite, a Bíblia diz, Jesus disse que toda casa dividida, ela não subsistirá. Então, se houver divisão, todos irão perder. Haverá prejuízo para todos. Nós precisamos estar unidos, identificar o nosso adversário, identificar as nossas lutas, identificar os nossos alvos e juntos traçar metas para buscarmos atingir os nossos objetivos. A igreja ela precisa estar unida e atenta à convocação. Então, muitos irmãos que fazem parte da igreja, eles precisam estar, mesmo estando em bairros diferentes, um distante um do outro, eles precisam estar atentos ao que está acontecendo com a sua igreja. No momento que houver uma convocação para uma campanha de oração, uma campanha para ajudar alguém, você precisa estar presente. Você precisa responder, como responderam alguns daquela tribo de Israel. Outros não. Você precisa responder aos cultos, estar presente nos cultos. Muitas vezes nós estamos acompanhando por meio das lives, de repente, no final do culto, às vezes tem 30, 40 pessoas estão cultuando por meio das redes sociais, quando a igreja tem centenas de pessoas que fazem parte do nosso convívio. Então, a igreja ela precisa estar presente, não apenas aos cultos, às campanhas, às reuniões, às aulas. Somos membros um dos outros. A Bíblia diz que nós somos, apesar de ser muitos, nós somos apenas um corpo. Então, que você possa também estar juntos nesse momento que nós estamos passando. E você possa estar junto com a sua igreja, junto com a sua família, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E uma outra lição que nós extraímos desse texto é que devemos cantar juntos o cântico da vitória. Nós devemos cantar juntos o cântico da vitória. Observe que esse texto que foi lido, ele vem em forma de poesia. É um cântico a Deus, um cântico de louvor a Deus, pelo que tinha acontecido no capítulo 4 do mesmo livro. O confronto que houve entre uma parte do povo de Israel contra os cananeus. E Deus, por meio de Débora e Baraque, e daqueles homens que voluntariamente se ofereceram para a guerra, Deus deu a vitória. Mas muitas pessoas ficaram de fora. Muitas tribos não participaram, como foi lido.
né? Muitos ficaram nas suas próprias resoluções, muitos começaram a cuidar dos seus próprios afazeres, como tem acontecido nos dias de hoje. Então, algumas tribos estavam ocupadas com seus próprios afazeres seculares. Então, nós temos ali o grupo, a tribo de Zebulun, de Isacar, de Naftali, que participaram do combate e são citados. Teve outro grupo que ficaram indecisos, ou seja, não sabia se ia, se ficava. Mas teve aqueles que ficaram como a tribo de Gileade, a tribo de Dan, a tribo de Assé, a tribo de Gade, de Judá, de Simeão. Eles não participaram da vitória. E no cântico, Débora questionou a eles: por que que vocês não compareceram? Por que que vocês ficaram detidos em seus próprios afazeres? Mas, meus amados irmãos, é bom quando nós enfrentamos uma situação adversa e que nós alcançamos a vitória, e que essa vitória, todos fazem parte daquela luta, todos fizeram parte daquela convocação. Então, que você, meus amados irmãos, minhas irmãs, que você que está em casa, que está acompanhando esta mensagem nesta noite, que você possa também, quando for convocado, seja lá para que situação for. Muitas vezes é uma campanha de oração que nós estamos agora, como foi citado nesta noite, estamos orando pelo nosso amado irmão Rafael, mas estamos orando também por tantas outras pessoas que estão enfermas em todo o Brasil. Então você precisa também se juntar nesta campanha de oração. Junte-se aos demais, lute junto com eles, cante com eles o hino de louvor a Deus. A vitória para ser celebrada por todos e não por alguns. Então, queridos irmãos, nós queremos concluir esta mensagem pedindo a você que fiquem atentos às instituições que fazem parte da sua vida. A família. Encare os desafios. Junte-se à sua esposa, junte-se a seu esposo, junte-se a seus pais, junte-se aos seus filhos, lutem juntos com ele pelo bem comum do núcleo familiar. Junte-se também à sua empresa, você que trabalha na sua empresa, você precisa entender que a empresa que você faz parte, que você é empregado, ela faz parte da sua vida. Então, muitas vezes as empresas, nesse momento difícil, as empresas estão enfrentando um momento difícil de queda de arrecadação, né? Então, é um momento também de você, que é funcionário, também se envolver com as atividades da empresa. Vestir a camisa, como nós bem dizemos, né? Bem falamos. A igreja que você congrega, se junte a ela em seus objetivos comuns. E cantemos juntos o cântico da vitória. Nós triunfaremos juntos em nome de Jesus. Nós cremos assim. Então, meus queridos irmãos, que esse texto que nós acabamos de refletir nesta noite, está no livro de Juízes, sirva assim de um despertamento para nós. Entender que o pecado, ele nos afasta e nos afasta de Deus e nos enfraquece, nos deixa vulnerável. Que é preciso estarmos juntos na hora da adversidade, como se esteve ali com aquele povo de Israel. E que você possa sempre cantar junto o cântico da vitória. Para isso você precisa estar presente quando for convocado, lutar junto com seus irmãos, lutar junto com os seus familiares diante das adversidades. E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe e uma boa noite. Agradecemos a você que esteve conosco, compartilhando, participando deste culto nessa noite. Agradecemos a mensagem do pastor Azevedo, essa palavra de fé, de fortalecimento aí para a nossa vida espiritual. Deus continue te abençoando. Você tem aí uma restinho de semana aí, abençoado. Domingo às 9 da manhã, não esqueça, a nossa escola bíblica dominical. E domingo às 18 horas, o pastor João Carlos vai estar trazendo a mensagem de Deus no nosso culto das 18. Amém? Vamos cantar então e finalizar o nosso culto. Tem um hino do Inário para o culto cristão que diz: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O hino 25 do Inário para o culto cristão. E nós vamos encerrar o nosso culto cantando com você. E nós vamos cantar juntinhos nesse momento.
celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me envias, Senhor, e no porvir, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Que todos vocês tenham uma noite abençoada e domingo nos encontraremos novamente nesse canal, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos e boa noite.